Olá, amigo telespectador, seja bem-vindo à Rede de TV Mais, que a bola começa a rolar aqui no programa Esporte Mais. E vocês vão acompanhar conosco tudo o que está acontecendo no futebol e nas quatro linhas, seja no Brasil, na região e também o futebol internacional, porque está começando agora o Esporte Mais. Bom, aqui na nossa bancada já a presença de Pedro Paes, que a gente cumprimenta com bom dia. Pedro, animação total, teu Vascão embalado. Mais ou menos, não tá com essa bola toda, mas não. tá chegando melhorou lá. Muito. Nós vamos falar do Brasileirão pegando fogo literalmente, porque o líder é o Fogão. A rodada quente com destaque para o Botafogo e Fortaleza, se juntando com força total ao G4. Vamos começar a nossa rodada falando de Fluminense 0-0 com Corinthians. Pedro Paes, análise do jogo. O jogo no Maracanã é um jogo que é o famoso jogo de 6 pontos, que infelizmente o Fluminense não conseguiu ganhar o Corinthians, ficaram na mesma ali. O Corinthians deu uma subidinha, saiu do G4, mas no Z4, mas está ali colado. É o jogo dos desesperados, né, Pedro? Não, é aquela coisa que se você não ganhar, quem ganha é quem? A carta. É a carta. Então isso. Quem ganhou foi a carta, porque os dois continuaram na mesma. Um jogo aí que, sem muitos destaques, o Cauã Elias teve uma cabeçada muito boa no primeiro tempo, o Corinthians também teve algumas oportunidades, mas um jogo assim, quando o time grande entra nessa zona, fica complicado. O time não desenvolve, o time tem muita dificuldade para sair, e o Corinthians e o Fluminense tem que abrir muito os olhos, que tem Libertadores essa semana, aí vai embolando os jogos e fica muito complicado. Agora, Pedrinho, tem uma coisa curiosa, eu achava que esse jogo ia ser mesmo 0-0, até porque o seu Silvio Santos era fã dos dois times, então nada mais ideal do que esse jogo sair 0-0. Um abraço aí para os torcedores corintianos e tricolores, e o Silvio Santos, que descanse na merecida paz por essa personalidade ser igual na comunicação do nosso Brasil. Poderia, em homenagem a ele, ser 2-2, 3-3, podia ter um golzinho para ter emoção, né? Mas seria muito melhor, o pessoal ia gostar. Então, Pedro, dando continuidade ao nosso Brasileirão, você deve estar rindo à toa, né? Porque lá em Criciúma, o Criciúma empatou em 2-2 com o Vasco. O Criciúma, aliás, abriu o placar com um golaço, meu irmão. Mas o Vasco da Gama não se deixou levar. E quem comenta todos os acontecimentos do jogo é o Pedro Paes. E o David também com um golaço, né? Com golaço também. No ângulo, muito, muito bonito. O Vasco está com muita vontade, não, Pedro. Melhorou. Hoje o Vasco sabe reter a bola. Isso no primeiro tempo, até 20 minutos do segundo tempo, depois tem muita dificuldade. Sai atrás, 1-0, consegue a virada, mas depois não consegue segurar. Por quê? Aí você vai olhar para o banco, porque o Paê cansa, entendeu? O time já não segura, aí começa a colocar um monte de jogadores para defender. Aí o Criciúma colocou no final o time do Vasco encurralado e conseguiu um empate. Então o grande problema hoje do Vasco está na zaga. O Léo Pelé ontem perdeu um gol que, olha... É o time que mais toma gol de cabeça, Pedro. Não, o Vasco é o número 1. O Vasco é assim, é de uma fragilidade defensiva inacreditável. Qualquer bola que você jogou uma bola dentro da área é perigo de gol. Mas vale ressaltar, Pedro, que comparado aos times cariocas, né, até do brasileiro, em termos de investimentos, é incomparável os outros times em relação ao Vasco. Porque o Vasco, na verdade, apesar de alguns investimentos, comparado a esses times, é quase nada. Não, o Vasco até que gastou bastante dinheiro, gastou mal. O problema do Vasco é que gastou muito mal. É quem gasta desde mal, que a gasta duas vezes. 777 entrou, comprou jogadores hoje que estão sendo até emprestados aí para pagar salário. Então o Vasco investiu mal, começou mal essa parceria aí com a SAF, né? A SAF hoje da 777 já está até afastada do Vasco. E é isso. Tem que melhorar a defesa só para se manter hoje porque o ataque é bom, o meio de campo é bom, arrumado. O time tá arrumadinho.
Só falta a defesa, que é desesperador. É a porta da esperança, quando abre, meu irmão, tu vê a zaga do Vasco, aí o Silvio Santos vai embora. Falando em Vasco, você falou de uma zaga que verdadeiramente não contempla o futebol vascaíno, mas vou te fazer uma pergunta curiosa minha, Pedro. Hoje o Vasco é dependente do Verratti? Você vê... Hoje o Vasco sem Verratti é o mesmo Vasco? Você vê pelas oportunidades que o Vasco teve ontem. Se o Verratti ontem estivesse em campo, com certeza 3 ele tinha colocado para dentro do gol. O Léo Pelé perdeu um gol, não sei se você viu o jogo, vi. Debaixo da trave. Ele conseguiu... E comenta-se que se fosse contra, ele meteria o gol. Se fosse gol contra, era gol dele. Aí mas tá querendo queimar o craque. Então o meio-campo está funcionando, ainda falta um pouco para segurar aquela bola que o Paê não aguenta. O Felipe Coutinho, quando começar a revezar com ele, eu acho que vai melhorar bastante. E é isso, mas para o que nós tínhamos no começo do campeonato para hoje está muito bom. Então vamos seguir aí nessa caminhada. Virando a peleja, nós vamos falar agora de tristeza. Tem alguma coisa do Silvio Santos que ele fale de tristeza? Não, mas tem o roletrando, entendeu? O roletrando quando roda o peão e para no 4, meu irmão, porra, dói. O cara ganha casa, ganha tudo. Pois é, e o Mengão ontem entrou no 4, meu irmão. Foi 4-1, um jogo que o Flamengo, poxa, foi vergonhoso. Nós estávamos ali, quem é amante do rubro-negro, torcendo demais, mas o Fogão, lá naquele jogo, teve mérito. E no segundo... Jogaram um bolão e o Flamengo não correspondeu, além dos problemas que vive. E ainda, para completar, Pedro Paz, o Flamengo teve o infortúnio de ter logo no início do jogo uma contusão do Arrascaeta, que aí acabou realmente de completar a desgraça da rola entrando no futebol rubro-negro. Olha só, o Flamengo deu muita sorte ontem, não sair não foi com a mala maior. O melhor jogador em campo, foi o goleiro do Flamengo. Foi o goleiro do Flamengo, foi o argentino. Agarrou muito, porque o Botafogo muita chance. O Botafogo é um time hoje que joga meio que um futebol europeu. Um time de muita profundidade, um time rápido, de ligação rápida de meio campo, defesa, meio campo, ataque. E aí jogadores fortes, grandes, correm, que se sacrificam, voltam, vai para frente, volta. Então o Flamengo se livrou ontem. Agora o Flamengo está com grandes problemas e ainda tem um jogo complicado quarta-feira, que é na altitude, lá contra o Bolívar, pela Libertadores. E fez o que pôde. Eu acho que só que o Tite poderia ter fechado mais. Eu acho que aquele empate deu uma... Sabe, eu acho, na cabeça do Tite, falou, não, dá para, de repente, até ganhar esse jogo. Então jogou de qualquer maneira. E com o Botafogo hoje não dá para jogar de qualquer maneira. E vou aproveitar o teu gancho que você falou do 1-1, Pedrinho. E, infelizmente, cara, eu acho que o comportamento também do outro patamar deve ser diferente, porque quando meteu o gol de empate, foi lá para a torcida para fazer a choradinha. Chororô. O comportamento de um jogador de futebol deve ser, acima de tudo, respeitoso, e desnecessária aquela atitude do Bruno Henrique de fazer. Tanto é que no final do jogo deu chabu, já ia saindo uma confusão em face dessa gozação que foi feita. E outra coisa, hoje tem muito mimimi. No meu tempo, da década de 80, que eu via os jogos, tinha provocações, tinha tudo, e todo mundo ficava numa boa. Hoje qualquer coisa também vira uma coisa grandiosa. Agora, se a gente lembrar bem, estava 1-0 o jogo do Botafogo, ele mete, ele empata o jogo e faz esse chororô. Isso de alguma maneira, hoje o técnico usa, ó, tá vendo? O cara tá lá tirando onda com a nossa cara, com a nossa torcida, e acontece dentro da nossa casa. Não é legal. Se pudesse evitar, antigamente, lá nos idos da década de 80, isso era normal. O cara já dava nome do gol que ia fazer, provocava, e era tudo muito saudável. Hoje não, sai até morte. Bruno Henrique, é um conselho aqui de um torcedor. Vamos para aquele patamar de excelência, valeu? Vamos agora falar da classificação do Brasileiro, que ficou da seguinte forma: Botafogo na liderança total com 46 pontos
Encostadinho dele em segundo, o Fortaleza, com 45. O Palmeiras veio logo em seguida, com 41 pontos. E o Flamengo, com 41 pontos também, com uma diferença aí de saldo de gols, ficou em quarto lugar. É, uma briga boa aí. Tá chegando também o Bahia, que tá com o time acertadinho, um time que hoje joga também um bom futebol e vai ser bom. Esse Campeonato Brasileiro é porque ainda tem aí a Copa do Brasil, que dá um dinheiro legal, a Libertadores, e se embola um pouco, que aí não coloca os times principais, mas vai ser um campeonato, acho, um dos melhores dos últimos anos. Já lá na zona dos desesperados, temos a seguinte situação: o Vitória com 21 pontos, no 17º lugar. No 18º, Fluminense com 21 pontos. A 19ª colocação fica por conta do Cuiabá com 18 pontos. E na 20ª, na lanterninha, o Atlético Goianiense com 15 pontos. E o Corinthians logo acima, né? Com a pontuação perto, vai ser também difícil aí. O Fluminense não está conseguindo ainda sair. Eu acho que se ele sai da Libertadores, alguma coisa, se ele der ênfase para o Campeonato Brasileiro, eu acho que ele sai tranquilamente aí. E vamos ver, porque vai ser disputado também igual lá em cima. Essa parte do Z4 também vai ser uma briga de foice. Pedrinho, saindo então aqui das 4 linhas brasileiras do nosso Campeonato Brasileirão, vamos direto para a Taça Libertadores da América com os jogos de volta. Qual as expectativas dos times cariocas nesse campeonato, Pedro? O Fluminense, o primeiro jogo, né? O Grêmio ganhou de 2-1 lá no Sul. O Fluminense não tem um time fraco. Tem como encarar o Grêmio vive, tanto o Grêmio quanto o Internacional, vive problemas, né, por causa da enchente lá no Sul. Eu acho que o Fluminense tem como arrancar aí esse resultado de ganhar de 2-0, 3-1. Eu acho que não é jogo de Libertadores, é muito complicado, mas está jogando contra um time brasileiro. E o Grêmio tá oscilando muito. Acho que o Fluminense tem como arrancar essa Agora, Pedro, classificação ainda. Eu quero fazer um comentário pontual aqui. O que acontece hoje em dia também, devido a esse excesso de números de jogos disputando campeonatos, os times que não têm condições de manter pelo menos aí um time no banco paralelo à capacidade daquele que está em campo, compromete o futebol. É o caso desses times como o Vasco da Gama, que perde um jogador e faz uma diferença. É o caso do Fluminense, que tem uma média de jogadores um pouco acima, né, da média de mais jovens. Então isso aí acaba por comprometer o andamento desses times no campeonato. Aí nós vamos entrar naquela velha ladainha do calendário. Você, no começo do ano, quando faz os contratos, que vai te disputar os campeonatos, você sabe disso tudo. É verdade. Hoje tem jogadores que já jogaram mais de 40 partidas. Você na Europa, hoje um jogador joga a temporada toda, chega a 57 partidas, só para você ter4 Passamos do meio do ano agora, tem jogadores que já jogaram mais de 40 partidas. Quer dizer, nós temos aí 4 meses ainda pela frente. É um absurdo. Mas você lá... Mas a análise é verdadeira, porque você tira, por exemplo, o Botafogo, que tem um crédito paralelo, você pega o Palmeiras, você pega o Flamengo, que são times que estão ali na liderança e que demonstram que, se tiver um banco de reserva à altura dos titulares, consegue avançar em todos esses campeonatos. Mas você veja, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, o Flamengo com os desfalques que tem agora, não são poucos. Muitos jogadores pararam, vão jogar na altitude, que precisa de gás, precisa de tudo, você com jogadores todos quebrados. Isso é um problema do nosso calendário, administração, é outra coisa. O futebol brasileiro hoje não está na primeira prateleira no mundo por causa dos dirigentes, porque é um absurdo que se faz no Brasil. Fica aí o alerta. Um produto grandioso que é esse Campeonato Brasileiro. Fica aí então o alerta aos dirigentes principalmente. Vamos falar agora de Palmeiras e Botafogo. Pedrinho, qual a análise que tu faz desse jogo? O Botafogo, o próprio Palmeiras está se armando, né? Porque sabe que vai encontrar pedreira. O
O técnico do Palmeiras, inclusive, elogiou muito o time do Botafogo depois da derrota de 2-1. O primeiro jogo foi 2-1 Botafogo aqui no Rio. E o Botafogo também está com uma classificação praticamente na mão. Um jogo dificílimo, mas se jogar o que vem jogando, que tem oscilação também. É um jogo de Libertadores, com nervosismo, entra vários aspectos. Então, o Botafogo tem tudo para sair também classificado de São Paulo, mas é um jogo dificílimo. Fora também a disputa extracampo, Leila versus Textor, que parece que deu uma amenizada agora. Um proíbe de entrar pela arquibancada, o outro proíbe de entrar no clube, enfim. Isso aí são as coisas do futebol paralelo. Que tem que acabar também, né? Mas esse é o tipo da coisa que não entra no campo, entra no final do jogo. O que sair arruma confusão, briga, que não é legal até pro espetáculo. Mas eu acho que pro jogo não tem problema nenhum. Bom, Pedro, se o Flamengo deu aí uma queda de qualitativa no Brasileirão, contrariamente, ele o faz na Libertadores da América. Conseguiu vencer aqui o Bolívar por 2-0, o que o deixa com uma vantagem para jogar lá na altitude. Rapaz, mas todo mundo esperava aí um 3-0, né? Sim. Porque lá você jogar na altitude é muito complicado. As seleções brasileiras já cheio de craques, já perderam lá para Bolívia. E é complicado, o jogo lá é muito complicado, o Flamengo precisa de muito oxigênio lá e tá com grandes problemas. Então, é claro que o Tite vai armar um time fechado, sair em contra-ataque, com pouco desgaste no primeiro tempo para guardar gás para segundo tempo. Mas só que o Bolívar atacou, o Flamengo teve chance, jogou até bola na trave aqui dentro do Maracanã. Tu imagina lá na altitude. Então, o jogo que o Flamengo tem tudo também para sair com uma boa classificação, mas jogando bola e correndo. E guardando ali o que pode, oxigênio, os caras que entrarem no segundo tempo para reforçar o oxigênio também entrar com garra, mas vai sair com a classificação. Que o rubro-negro tem uma boa fortuna nessa partida lá nas altitudes. Vamos agora direto, Pedro, falar do campeonato da Série A2 dos clubes de menores aqui da nossa região, do estado do Rio de Janeiro, falando do Olaria e Maricá, que empataram em 1-1 em jogo de ida da decisão da Série A2. O Carioca, disputado na manhã de sábado, dia 17, na rua Bariri. Filipinho abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, mas após o intervalo, Macário empatou para o time da Leopoldina. O resultado, quem vencer no próximo domingo, dia 25, às 14h45 no João Saldanha, ficará com o título e o acesso para o Cariocão de 2025. Caso tenha um novo empate, a decisão... Pênalti. Por quê? Porque se você não ganhar, quem ganha é a carta. Mas no caso aí, alguém vai ganhar e vai pular para a série principal do Campeonato Carioca. Então a carta não vai ganhar, porque alguém vai pular. Alguém vai ganhar. Mesmo no empate, no pênalti, a carta dessa vez. Mas a regra é essa, segundo o Silvio Santos, na cartilha do Silvio Santos. Mas a carta não vai ficar para a próxima. É verdade. Os dois times do Rio de Janeiro que disputavam a Série D do Brasileiro foram eliminados. O Nova Iguaçu foi surpreendido dentro de casa pelo Inter de Limeira e perdeu por 1-0. O jogo de ida havia sido 0-0. Já a Portuguesa voltou a ser derrotada em Maringá, no Paraná, e o placar foi o mesmo da derrota em casa, 3-1. Eu só queria falar que os dois foram bem. Representaram bem os times cariocas, só que encontraram dificuldade. Você jogar uma Série D fora de casa, é aquela coisa, né? Sem grandes patrocínios, sem nada, a correria, mas fez um bom trabalho. Acho que está de parabéns todos os dois. Saindo do gramado, indo para as quadras, nós vamos para o Campeonato Carioca de Futsal. Já tem 4 classificados. Faltando agora definir as posições para saber os enfrentamentos das semifinais. O Teresópolis conseguiu vencer o São Gonçalo por 3-1
fora de casa e garantir a vaga. Na próxima quinta, tem um jogo lá no Pedrão Teu Xará, em Teresópolis. O Vasco, que usou o ginásio como sua casa no Brasileiro de Futsal, irá receber o Magé em partida que vale a liderança. Vamos, Verdão! Tamo junto, Magense! Sim, capricha aí pra gente chegar lá, hein? E assim, Pedro, a gente vai terminando o nosso Esporte Mais, agradecendo a todos vocês que nos acompanham através das nossas redes sociais, no canal 57 da Sumicity. E daqui a pouco uma notícia, Pedro, nós estaremos voltando com a nossa programação nos municípios aqui de Magé, Guapimirim, parte de Duque de Caxias, porque a gente está voltando aí com a nossa programação com força total. E mandar um abração para o Maurício, né? Maurício Aragão, Maurício lá na Batalha do Voto, na caça do... aberta temporada de caça ao voto, e Maurício Aragão com seu canhão direcionado lá para tentar uma cadeira na Câmara Municipal. Haja sapato. É isso aí. Vai sair também desse campeonato de voto fininho, sem barriga. É isso aí, Maurício Aragão. Um abraço para você, um abraço para todos que nos assistem e até a próxima edição do nosso Esporte Mais. Muito obrigado e até a próxima.